E aí, Teru, tudo bem? Você é muito bem-vindo ao quadro Sua Beleza. Que bom que você está aí assistindo, ouvindo e vendo a gente. Se você tem varizes, saiba que você não está sozinho, porque 20% da população brasileira, ou seja, 40 milhões de brasileiros aproximadamente, sofrem desse mal. E aí você me pergunta, por que as varizes acontecem? As mulheres são muito mais acometidas. Por quê? Vou explicar. Olha só, as varizes aparecem porque o sangue vem desde as pernas e eles têm que atingir o coração. Olha que distância grande que eles têm que atingir, desde o pé até chegar aqui no peito, no coração. Então, as veias vêm subindo, o sangue vem subindo pelas veias e as veias têm algumas estruturas que se chamam válvulas, que impedem que o sangue volte para baixo, que ele vá circulando somente numa direção, ou seja, subir. Algumas pessoas, seja por genética ou por fatores hormonais, elas têm uma deficiência, um problema nessas válvulas. Então, quando essas válvulas ficam com problemas, com alguma disfunção, o sangue não passa somente em uma direção, ele começa a subir e descer em duas direções. E aí, pela lei da gravidade, o que você acha que é mais fácil? O sangue acaba ficando represado lá embaixo. E aí as veias vão ficando tortuosas e dilatadas. Isso é que são as varizes. E quais seriam então os fatores de risco para o desenvolvimento de varizes? Acho que eu já mencionei. As mulheres que têm problemas, por causa da questão hormonal, na verdade, elas têm alterações nas válvulas. Obesidade e gravidez, que fazem aumento da pressão abdominal, que vão dificultar ainda mais a circulação que vinha dos pés para chegar até o coração. Ficar muito tempo sentado ou em pé na mesma posição, porque o que acontece? Existe, não sei se você já ouviu falar, a bomba muscular da panturrilha. Olha que coisa interessante. Existem, na verdade, dois sistemas de drenagem venosa. O sistema superficial, que é o que dá origem às varizes, e o sistema profundo, que vem por meio dos músculos. Aí o que acaba acontecendo? Quando a gente movimenta a musculatura, os músculos vão apertando as veias que estão na profundidade e essas veias vão acabar levando a maior parte, 80% do sangue que chega até o membro inferior é levado para o coração através desse sistema profundo. E aí, então, todas as situações em que não há movimentação muscular, ou seja, sedentarismo, ficar muito tempo na mesma posição ou ter tido qualquer problema no sistema venoso profundo, por exemplo, a trombose venosa, são fatores de risco, então, para o aparecimento das varizes. E aí, você começa a me perguntar, como é que eu vou tratar dessas questões todas? Como é que eu vou tratar das varizes? Como é que eu vou tratar dessas veias? Saiba que nem todos os casos precisam ser tratados, somente se os casos, eu vou falar para vocês, alguns são só estéticos e outros são casos que causam sintomas. Por exemplo, se você tem só aquelas veiazinhas que parecem teias de aranha, o nome disso é telangiectasia. Isso não precisa ser tratado, isso não traz repercussão nenhuma para o seu corpo. Então, o incômodo é somente estético. E se você se incomoda com a estética dessas veias, né, dessas aranhas vasculares, você pode fazer um tratamento que se chama escleroterapia. O que é isso? É quando você injeta uma substância que ela é agressiva ao vaso, vai destruir aquela veia e o corpo vai reabsorver aquele pedacinho que foi destruído. Outras veias que têm menos do que 3 milímetros, se você não tem muito um inchaço, um edema na perna que é muito importante, também não precisa tratar. Mas se você acha isso por incômodo estético, acha feio, quer tratar, pode ser que você precise fazer uma microcirurgia, que é como se você fosse lá, faz um cortinho pequenininho, retira aquela, com uma agulha de crochê, vamos dizer assim, você tira aquele vaso varicoso e aí resolve o problema. Agora, se você tem veias que são mais tortuosas, mais dilatadas, muita dor, queimação nas pernas, a perna que fica muito inchada, pode ser que você precise fazer cirurgia, inclusive da safena, que é a maior veia que pode dar problema desses casos que eu falei para você, ou você pode fazer uma coisa que se chama ablação por radiofrequência. Vai colocar um catéter por dentro da veia e vai fazer vai fazer uma queimadura desse vaso por dentro. E então, para encerrar, eu quero falar sobre a polêmica da meia elástica. Você deve ou não deve usar? Vai ser benéfico para o seu caso? Vai diminuir as varizes? O que os estudos, o que se pode falar sobre o conhecimento atual que tem com relação à meia elástica? É o seguinte, pessoal,
para diminuição dos sintomas de ardor, de queimação nas pernas, o inchaço ou edema. Isso sim, para isso tem benefício. Se você sofre de quaisquer uma dessas queixas, aí vale a pena para você usar meia elástica. E nesse caso, o ideal é que você use uma meia de suave para média compressão. Agora, a meia elástica não está provado que ela vai diminuir a chance que você tem de ter o aparecimento de varizes. Então, veja só, eu não vou nem dizer que ela não vai prevenir. O que a gente pode dizer é que os estudos que a gente tem na atualidade não conseguiram provar efetivamente que ela vai prevenir o aparecimento das varizes. E nem o salto alto. Tem um estudo que diz que sim e que outro estudo que diz que não. Enquanto a gente não tem a definição da ciência, você pode tirar as suas próprias conclusões. Essa é a minha dica de hoje. Eu desejo que você tenha saúde nas suas pernas, saúde das cabeças aos pés. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau!